Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja que a paz foi essa noite. Amém? Amém. Vamos dar início, a nossa aula essa noite de hoje. Vamos começar aqui o terceiro trimestre de 2022 e vamos procurar sempre começar no horário, né? Terminar no horário também. Em nome de Jesus, vamos nos esforçar mais para estar cada vez mais organizado. Vamos iniciar mais esse novo trimestre, então é mais uma jornada, né? Mais uma jornada de 3 meses. E eu creio que vai ser mais uma jornada abençoada, irmãos. Nós aprendemos muitas coisas nessa terra, irmãos. Mas a coisa mais importante que nós podemos aprender é a palavra do Senhor, irmãos. Que nos abençoa, que nos liberta e que nos salva. Então vamos estar orando, entregar esse terceiro trimestre nas mãos do Senhor, irmãos. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja para te adorar nessa noite, para agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo o livro mais importante do mundo, meu Pai. Essa palavra que já tem nos transformado, essa palavra que tem nos ajudado, Senhor. Nós apresentamos aqui as nossas vidas em suas mãos. Quero te apresentar minha vida, te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pedir que o Senhor nos ajude nessa noite de hoje, porque nós somos totalmente dependentes do teu Espírito. Estamos aqui iniciando mais um trimestre para a honra e glória do seu nome, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar, meu Senhor, nessa noite, que o Senhor venha renovar as nossas forças nessa noite, meu Deus, que possamos dar esse estudo bíblico aqui com toda a humildade, sabendo que tudo vem de Ti e sem Ti nós não podemos fazer nada, que os irmãos venham também aprender com humildade, meu Deus, para que todos nós possamos ter a revelação da Tua palavra. Repreenda todo o cansaço, meu Deus, repreenda toda a sonolência, meu Pai, repreenda, meu Deus, toda a falta de interesse que muitas vezes pode vir nas nossas vidas, porque nós sabemos que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, meu Pai, mas nós queremos sair daqui edificados, cheios da Tua palavra, Senhor, e nós sabemos que somente através do Teu poder é que nós podemos, meu Pai, renovar as nossas forças a cada dia. Abençoe cada vida também que vai assistir pela internet, pelas redes sociais, cada irmão que se faz presente e os irmãos que irão chegar ainda, que o Senhor possa trazer em paz, que o Senhor possa trazer em segurança, tudo para a honra e para a glória do seu nome. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? A igreja pode se sentar nessa noite e nós vamos estar aqui apresentando a lição, né? Como eu disse, iniciando o terceiro trimestre. E o terceiro trimestre tem como tema, irmãos, o terceiro trimestre tem como tema, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção do começo ao fim, né? No tema também da lição, para todos nós já estarmos focados. O terceiro trimestre tem como tema os ataques contra a igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vou repetir para ficar bem memorizado. Os ataques contra a igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus, né? Então vemos que é um tema muito forte e é um tema aqui que fala, irmãos, da importância, né, de nós estarmos aqui atentos, porque esses eventos, né, os ataques contra a igreja antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, a apresentação da lição, né, que tem na revista dos irmãos também. Aqui na minha está prezado professor, mas dos irmãos está prezado aluno, né? Então vamos ler aqui. Vivemos num tempo em que a igreja do Senhor Jesus tem sido atacada por todas as sortes de pensamentos e teorias contrárias aos valores que os cristãos amam, conforme expostos nas Escrituras Sagradas. Alguns mestres não se furtam em relativizar a Bíblia, desconstruí-la e finalmente normalizar pecados e modismos que afrontam claramente o propósito de Deus para a vida da Igreja de Cristo. Por isso, nosso desejo é que o Espírito Santo conduza ao longo deste trimestre, que o Senhor Jesus o fortaleça, de modo que você não desvie para a esquerda nem para a direita. A vontade de nosso Senhor, de nosso Jesus, é que estejamos sempre atentos e conscientemente esperando sua vinda para arrebatar a igreja. Tenha um trimestre abençoado. É isso que nós desejamos também, né? Para todos nós, um trimestre abençoado. Irmãos, lição número 1.
A lição número 1 vai falar as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Daqui a pouco vamos aprender o que é sutileza. Texto áureo da lição. O texto áureo da lição está em 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito, com letra maiúscula, né? Então é o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sempre achei muito forte, né, este tema, essa passagem, esse texto bíblico, que fala aqui, né, irmãos, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, ensinos de demônios, né? Então nós aprendemos que o demônio também pode ensinar dentro das igrejas. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Na leitura diária vai nos ensinar que Deus adverte pessoas e grupos. Deus adverte por meio de profetas, como foi falado aqui no domingo também, né? A apostasia dos últimos tempos, o ataque nas esferas espiritual e social, o poder da palavra de Deus e da oração e o valor da piedade cristã. Nós vamos agora para a leitura bíblica em classe. O Pedro vai estar colocando. Você achou, Pedro? O Pedro vai estar colocando a leitura bíblica em classe. E todos os irmãos prestem atenção. Quem esteve aqui, né, na consagração de manhã vai perceber, vai notar que a leitura bíblica em classe tem a ver com a ministração, né, que a missionária Neide ministrou nessa manhã também, para mostrar, né, como a missionária diz, que sempre Deus confirma também, né, na consagração e nos estudos. Então está, irmãos, em 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 5, o Pedro vai colocar e os irmãos prestem atenção. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Então, olha só, no versículo 3 diz assim, ó, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, ou seja, de alimentos, né, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Agora olha só o versículo 4, diz assim, ó, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Foi o que a Neide pregou hoje de manhã, irmãos, que o alimento, quando a gente ora, né, quando a gente apresenta a Deus, né, o alimento, mesmo que seja oferecido e a gente não saiba, quando a gente não sabe, né? Mesmo que seja oferecido, e a gente ora, irmãos, aí Deus, Ele abençoa, Ele santifica, e mal nenhum vai nos fazer, né? Quando nós não sabemos. E aqui tem a ver com isso também, né? Esse trecho aqui da palavra tem a ver com isso também, disse isso. Então, irmãos, vou estar lendo aqui o plano de aula que tem na minha revista, aí os irmãos só prestem atenção aí, que tem só na do professor aqui. Diz assim, ó, a igreja está sob ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes. Neste trimestre estudaremos a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Para desenvolver esse importante tema, contaremos com o comentário do pastor José Gonçalves. Então, o comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Tem alguém do Piauí aí? A irmã Tereza. A irmã Tereza. O pastor é de lá, viu, irmã Tereza? O pastor é de lá. Lá também tem pastores capacitados, né, para estar ensinando. Apresentação da lição, irmãos. Objetivos da lição. Mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, descrever a natureza do ataque e elencar as esferas do ataque. E pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Motivação. De tempos em tempos, Satanás, o nosso adversário, planeja ataques contra a igreja de Cristo. Nestes últimos dias, seus ataques não são claros.
eles se revelam sutis, perspicazes e sedutores. O diabo também é sedutor, irmãos. O diabo, muitas vezes, a gente dá a impressão, né, que ele vai chegar amedrontando, botando medo em todo mundo. Não, o diabo ele vai chegar e seduzindo. Irmãos, percebam uma coisa interessante aqui, irmãos. Olha só. Quem levou Jesus Cristo ao deserto? Os irmãos lembram? Quem conduziu Jesus Cristo ao deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduziu Jesus ao deserto. O deserto é lugar de provação. Mas quem foi que botou Jesus lá no alto, lá, irmãos, mostrando todo o poder e toda a glória? Foi o Satanás. Foi o Satanás. O Espírito Santo conduziu ao deserto. O Satanás colocou lá no alto. Então, muitas vezes, Satanás faz isso, é nos seduzir. Né? Então, é isso, irmãos. Ele é sutil. E aqui diz, né? Eles se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Quando muitos percebem, já é tarde demais. Aquilo que nós falamos no domingo, né? Ele é sutil, ele vem ali, como se diz aí no popular, né? Com um sapatinho de lã, sem fazer barulho, mas quando vê que não, já fez o estrago, irmãos. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes uma coisa assim que a gente pensa que não é nada, que não tem problema nenhum, às vezes é uma armadilha de Satanás, né? Contra as nossas vidas. Então nós vamos aqui para a introdução. Agora a introdução tem na revista de todos os irmãos. E aí eu já quero aproveitar para dar alguns avisos aqui rapidinho. Primeiro, né, irmãos, as revistas, todos os irmãos, a maioria já sabe, as revistas já estão aqui, custa apenas R$9, e as revistas elas costumam acabar muito rápido. Então garanta a sua revista, porque como que nós vamos fazer, irmãos? Como eu estava falando aqui na semana passada, nós vamos aqui experimentar, como é o novo trimestre, uma nova dinâmica. Não vai mudar muito, né, mas vai mudar algumas coisinhas. Por exemplo, eu costumava estar lendo cada pedacinho, né, e parando em cada pedacinho. Agora vai ser um pouco diferente. Eu vou ler cada tópico. Eu já vou ler o tópico todo de uma vez e vou destacar aqui o assunto principal, para a gente não sair do foco, não sair do tema, né? Porque às vezes, assim, quando a gente gosta muito de falar da palavra, e às vezes a gente pode sair do tema, e quando volta já está tarde demais. Então nós vamos tentar essa nova dinâmica, e creio que com a colaboração de todos vai ser muito mais abençoado, né? Vai ser algo mais prático, rápido, objetivo, mas não podemos deixar também de trazer aquilo que Deus quer colocar nos nossos corações, né? E aí, os irmãos também, eu creio que vai ficar mais fácil de aprender e de focar no tema da lição. Então nós vamos tentar, se Deus confirmar, nós vamos assim até o final desse trimestre. Então vamos começar, irmãos, com essa nova dinâmica. A introdução vai dizer assim, neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo. E quem é? Satanás, né? O agente é sempre o mesmo, é Satanás. Então, irmãos, o que eu destaquei aqui? Que a igreja sempre enfrentou oposição do diabo. E aqui está falando da verdadeira igreja. E eu sempre digo, se existe a verdadeira, é porque existe a falsa também. Então aqui está falando que o diabo, ele se opõe à verdadeira igreja. Ele não vai se opor contra a falsa, né? A falsa ele vai deixar, ensinando coisas erradas. Agora, quando a igreja se levanta para fazer a obra de Deus com verdade, aí o Satanás se levanta também para fazer o quê? Para destruir, né? Destruir, desunir. Então a igreja sempre enfrentou essa oposição. Só que a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja. É por isso que nós temos que ser essa verdadeira igreja. Eu destaquei aqui também no finalzinho que diz assim, contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, irmãos, lá em João 8, versículo 44, vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Aqui está dizendo que ele usa várias metodologias diferentes. Ele usa várias estratégias diferentes. Mas a principal estratégia é a mentira. A principal estratégia é o engano, irmãos. Porque a maior batalha universal, vamos falar disso também, irmãos, é entre a verdade e a mentira. Não é somente entre o bem e o mal, né? Porque o bem já derrotou o mal. Lá naquela cruz, Jesus falou, está consumado. E quando Jesus ressuscitou, ele derrotou todo o mal. Então, irmãos, o mal já foi derrotado, mas hoje em dia nós convivemos entre a verdade e a mentira. A verdade de Deus e a mentira
de Satanás, irmãos. E nós só vamos vencer se nós estivermos com a verdade dentro de nós, e a verdade é Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na nossa vida, irmãos, não pode ter nada de mentira na nossa vida, irmãos. Mesmo que às vezes a gente acha que vai se complicar vivendo a verdade ou falando a verdade, é o melhor caminho, é a verdade. Amém? Então, João 8,44, né? O diabo é o pai da mentira. Agora, vamos entrar aqui nos tópicos. Vamos entrar aqui no primeiro tópico. O primeiro tópico diz, a igreja sob ataque. E aqui no subtópico 1, vai dizer a sutileza do ataque. Então, antes de lermos esse tópico, nós temos que aprender o que é sutileza. Porque essa palavra sutileza, irmãos, ela vai aparecer durante toda a lição. Se os irmãos voltarem aí, ó, no índice, no sumário aí, né, da lição, na primeira página aí no sumário, irmãos, vai dizer aqui, ó, lição 1, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. A lição 2, a sutileza da banalização da graça. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. E aí vai, ó, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, as sutilezas das ideologias contrárias à família, a sutileza da revitalização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e resistindo às sutilezas de Satanás. Então, sutileza vai aparecer em todo trimestre, em todas as lições. Então, vamos aprender, irmãos. Vamos aprender o que é sutileza? Os irmãos passam uma página aí, ó, e os irmãos vão achar ampliando o conhecimento. Na outra página. Procurei, irmãos, ampliando o conhecimento. Mostra aí, Suzane, para Nilma, que daqui eu estou vendo. Ampliando o conhecimento. Na próxima página aí. Os irmãos acharam? Aqui tem a definição de sutileza. Olha só o que é sutileza, ó. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Este adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. Neste trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, irmãos, olha só, sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. É aquilo que nós falamos no começo, né? O diabo ele não vai chegar fazendo barulho, amedrontando todo mundo, porque se ele chegar amedrontando, o que nós vamos fazer? Nós vamos fugir de medo, né? Mas ele vai chegar, irmãos, de uma forma suave, sutil, de uma forma delicada, muitas vezes até sedutora, carinhosa, não é verdade, irmãos? Então, olha só, certa vez, aí eu me lembro, né, do meu cunhado, o irmão da minha esposa, o irmão da Neide, o Gilson, que certa vez nós estávamos falando do inimigo, aí ele falou assim, engraçado, eu não vejo esse inimigo que vocês tanto falam. Aí eu falei, claro que você não vê, porque se você vê, você ia sair correndo. Né, irmãos? A gente não vê, é um inimigo invisível. Aí depois eu fiquei até pensando isso, né? Mas todas as vezes que, como eu, né, quando eu não conhecia Jesus, todas as vezes que eu ia pro boteco, quem é que estava me levando para lá? O inimigo, né? Claro que minha vontade carnal, mas o inimigo me atiçando. Vai, é isso mesmo, é por aí mesmo. Todas as vezes que um drogado vai mexer com droga, quem está ali estimulando? É o inimigo. Toda vez que um esposo trai a esposa, além da vontade da carne e dos desejos pecaminosos, o inimigo também atiçando, né? Então, este inimigo é o inimigo invisível. Ele não chega amedrontando, ele chega de uma forma sedutora. Às vezes uma proposta de emprego pode até parecer ali uma bênção, mas a gente tem que saber se vem de Deus. Às vezes uma proposta ali de um bem material, de um dinheiro, de alguma coisa. Tudo nós temos que ter este cuidado, porque o inimigo, é como eu sempre digo, ele nos oferece o bom para nos desviar do melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, tem ou não tem? Mas no meio do caminho tome cuidado, porque o inimigo pode te oferecer algo bom para te desviar do melhor. Então, irmãos, quando nós falamos, né, dessa ação do Satanás, é claro que o Satanás ele usa pessoas também nessa terra, né? É bem claro isso na Bíblia. E as pessoas também, irmãos, usadas pelo inimigo, elas podem vir também de uma forma ali delicada, suave, até mesmo carinhosa. Vamos ver isso na Bíblia. Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao 18. Olha só, Romanos 16, 17 ao 18. Diz assim, ó: E rogo-vos, irmãos, que noteis
os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Então aqui está falando daquelas pessoas usadas pelo inimigo para promover dissensão, escândalos contra o ensino que aprendestes. Ou seja, né, a gente procura ensinar aqui a palavra de Deus de uma forma correta, mas os irmãos têm que ter cuidado, né, que o inimigo vai usar outras pessoas para querer ensinar um ensino distorcido. Às vezes o que você aprende aqui, se você não tiver cuidado, o inimigo vai usar falsos profetas para te ensinar o contrário. Falar, aquilo que aquele pastor falou não é verdade. A verdade é isso aqui. Não foi assim que o diabo fez com Eva? Ah, Deus disse que se você comesse do fruto você ia morrer. É certo que não morrereis. O diabo, ele faz isso desde o começo. Ele é o pai da mentira desde o começo. Ele é enganador. Ele começou enganando e ele vai terminar lá em Apocalipse fazendo o quê? Enganando as nações. Essa é a estratégia dele. Então, olha só. Desviai-vos deles. Pode passar, Pedro, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha, irmãos, como é que ele vem? Com suaves palavras. Meu queridinho, minha queridinha, meu amorzinho, né? Irmãos, porque muitas vezes, nós já demos esse exemplo aqui, às vezes o servo de Deus ele vai vir com uma pregação dura, às vezes o servo de Deus ele vai vir com uma palavra dura, mas é querendo o bem. E o falso profeta ele vai vir com uma palavra suave, com uma palavra carinhosa, irmãos, mas é para te desviar, querendo o seu mal. É para te desviar da verdade e é para o próprio interesse dele. Aqui diz, ó, os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Então ele chega te bajulando, ele chega de uma forma carinhosa, mas para quê? Porque ele está com interesse. Se eu tivesse o interesse, né, se eu fosse um falso profeta e tivesse o interesse de encher essa igreja, lotar essa igreja de gente, eu ia começar a mentir. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus mostrou que Ele vai fazer tudo isso na sua vida, mas nós não estamos aqui para isso, irmãos. É como eu digo, a igreja, quando tem muitos congregantes, é uma bênção. Mas nós não estamos aqui para encher a igreja, lotar a igreja. Nós estamos aqui para povoar os céus. Então a preletora de domingo até foi usada para dizer isso, né? Falou, pastor, mesmo que saia da igreja, mas o nosso papel é pregar o evangelho. Todos nós, não somente o pastor. E é sempre bom frisar, irmãos, nós pregamos o evangelho, nós procuramos pregar a verdade, não porque nós somos melhores do que as outras pessoas, não. Nós somos pecadores também. Só que o nosso chamado é para isso, para pregar a palavra, né? Nós apenas temos uma responsabilidade diferente, os líderes, os pregadores das outras pessoas, que é de pregar a palavra de Deus. Sabe o que é o evangelho, irmãos? O evangelho é como se fosse assim, ó. O evangelho é como se fosse um mendigo ensinando outro mendigo aonde encontrar o pão. Porque não é ninguém melhor do que ninguém, né? Todos nós, se formos olhar, irmãos, da onde Deus nos tirou, éramos o quê? Miseráveis espirituais, mendigos espirituais. Então é um mendigo ensinando outro mendigo aonde encontrar o pão. Olha, eu preciso me alimentar, você também precisa, mas eu sei aonde encontrar o pão. Eu sou pecador, você também é, mas Jesus tem a solução para os nossos pecados. Isso que é o evangelho. Não é assumir uma posição, né, como se fosse superior e falar, eu sou crentão agora, os outros são tudo pecadores. Não é isso, né, irmãos? É reconhecer que todos nós precisamos de Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Então vamos lá. Oi. Sim, mãe, em momento nenhum eu disse isso, né? Não. Não, em momento nenhum eu disse isso, não. Eu disse que isso também é uma estratégia, né, que as pessoas podem usar, tá? É bom esclarecer também, né? Porque senão fica complicado para mim. Eu digo assim, é bom esclarecer, porque senão fica como se eu estivesse passando esse ensino, né? Eu não passei esse ensino, né? Não, eu entendi, irmã. Eu entendi. Mas eu só estou esclarecendo também para não ficar, né, como se eu tivesse passado o ensino errado, né? Aí todos nós temos que entender também que eu tenho o meu lado, né, que eu tenho que ensinar para não passar como se eu tivesse passado uma coisa que eu não passei, né?
É só isso que eu quero esclarecendo diante da igreja também. Porque às vezes pode, né, confundir o irmão. Poxa, o pastor falou isso, mas eu não falei, né? Não falei dessa maneira. Eu falei que isso é uma estratégia também, a própria palavra fala. Ó. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Isso é uma arma, uma estratégia que pode ser usada também. Mas a irmã tem toda a razão, nem sempre, né? Claro que não. A gente, quando ama uma pessoa, a gente também chama de meu amor, meu queridinho, né? Sim, com toda certeza. Então vamos lá continuar, irmãos. Subtópico 2. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz: o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. O textual que nós lemos, né, diz assim, ó, o Espírito expressamente diz. E o que significa esse expressamente? Possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. Então, irmãos, o ensino do Senhor é um ensino que não deixa dúvidas. O Espírito Santo, ele nos fala claramente. Tem a frase que diz, né, que Deus não é Deus de confusão, né? Tem até na Bíblia. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de revelação, não é verdade? A Bíblia fala também, irmãos, que aquilo que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos, mas aquilo que está encoberto pertence ao Senhor. Então não é que Deus vai nos revelar todas as coisas. Tem coisas que pertencem ao Senhor, né? Mas aquilo que Ele quer que a gente saiba, Ele vai nos revelar claramente, sem sombra de dúvidas. Sabe por quê, irmãos? Vamos ler aqui Naum, capítulo 1, versículo 3. Pode colocar, Pedro. Naum, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus... Tá apagado ali, mas é pés, né? Dos seus pés. Então, olha só, irmãos, no meizinho ali, ó. No comecinho. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Então, isso é bíblico, né? Isso está na Bíblia. E naquele grande dia, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, mas eu não sabia. Ah, mas ninguém me falou. A Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E os profetas de Deus nessa terra estão aqui para quê? Para nos avisar, para nos alertar, para ser usados por Deus, não apenas para entregar bênçãos, mas também para nos alertar sobre o juízo de Deus que vem sobre essa terra também, se a gente não se arrepender, né, dos nossos pecados, irmãos. Então, naquele grande dia, ninguém pode dizer: Senhor, mas eu não sabia, não me falaram. Não. Deus, Ele revela a sua palavra claramente, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Até aí está tudo claro, irmãos? Podemos prosseguir, nenhuma dúvida? Então vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3. Parece que essa dinâmica é melhor, né? É, irmãos? Porque às vezes a gente para muito, né? E até eu me perdi às vezes. Até eu me perdi. Onde eu estava mesmo? Não é verdade? Vamos lá, subtópico 3. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja.
Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A precisão com que foram escritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Então olha só, irmãos, se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos atrás, já disse que estava nos últimos dias, imagine nós agora, né? Nós podemos dizer que nós estamos nos últimos minutos. Se ele estava nos últimos dias, nós estamos nos últimos minutos. E essa questão dos últimos dias, né? Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, ó, e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Então, isso é uma profecia. Acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, irmãos, quando que aconteceu isso? Isso aconteceu no Novo Testamento, né? Lá em Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, aí Jesus fez o quê? Mandou os discípulos ficarem lá na cidade, e aí ele enviou o Espírito Santo de Deus. Os discípulos começaram a falar em línguas, e ali eles achavam que os discípulos eles estavam bêbados. Aí o apóstolo Pedro começou a pregar, né? E falou, não, ninguém aqui está bêbado não. Isso é uma promessa de Joel, que disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Isso é o cumprimento da promessa. Então, meus irmãos, isso significa o quê? Na era da igreja, né? No Novo Testamento. Então nós estamos aonde? Nos últimos dias. Aí pode surgir aquela dúvida, pastor, mas como últimos dias, se já tem mais de 2000 anos isso? Não deveria falar últimos anos? Por que, irmãos, últimos dias? Porque a palavra de Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então para Deus não faz diferença. Faz diferença para nós, né, que vivemos nessa época aqui, irmãos. Então nós estamos nos últimos dias. E o que eu destaquei aqui nesse subtópico é aqui, ó. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então tem comportamentos e práticas que vão marcar esse tempo final. E olha só, irmãos, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Falei 15, né, Pedro? É 1 ao 5. Olha só, irmãos, aqui nos últimos dias também, né, que o apóstolo Paulo vai falar. Ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pode passar, Pedro. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Pode passar, Pedro. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Pode passar, que ainda não acabou não, né, irmãos? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afarte-se. Novamente dizendo, ó, afarte-se. Aqui está dizendo, tendo aparência de piedade. Até parecem pessoas boas, né? Até parecem pessoas que querem o seu bem, mas muitas vezes vão querer a lã das ovelhas. Aí novamente está falando, ó, afarte-se dessas pessoas que vão te levar, né, para o pior. Então, irmãos, não é só parecer, é parecer piedoso. Na verdade, nós temos que ter a essência da piedade realmente dentro de nós. E o resumo desse tópico é: a Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Agora nós vamos para o tópico 2, irmãos. Tópico 2. Tópico 2 são apenas 2 subtópicos. O primeiro vai dizer: o ataque é de natureza espiritual. Como nós dissemos que o inimigo é invisível, né?
Por que o inimigo é invisível? Porque essa guerra que nós enfrentamos é uma guerra espiritual. Nós só vemos ela com os olhos da fé. Muitas vezes umas coisas que nós podemos pensar, é normal, é natural, mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós falamos, não, isso não é normal não. É igual quando a missionária estava pregando, né, hoje de manhã. Então, irmãos, a gente quando olha pelos olhos da fé, a gente vê. A gente tem que fazer o quê? Repreender, né? Não é chegar lá e brigar. É repreender, né? Confesso que eu já cometi esses erros. Cheguei lá e quero brigar, mas não adianta nada, só piora tudo. A gente fica mais triste ainda, né? Porque o inimigo ele quer fazer de tudo para nos humilhar e nos entristecer muitas vezes. Então vamos lá. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus. Aqui, deixa eu ler de novo. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus. Aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, como nós já pincelamos aqui, né, como nós já dissemos, não adianta a gente querer brigar, né, com a carne, com o sangue, com as pessoas. Isso só vai piorar. Porque mesmo que a pessoa esteja sendo ali sutilmente manipulada pelo inimigo, nós temos que entender que tem algo por trás daquilo, né? Às vezes nós queremos nos chatear com a pessoa, queremos muitas vezes brigar, discutir, debater, mas nós temos que ver algo que está por trás daquilo ali, né? Aí nós vamos evitar realmente muitas situações ruins nas nossas vidas. Subtópico 2. Vamos lá para o subtópico 2. O que é o ataque é de natureza moral. Então o ataque, irmãos, aqui nós estamos falando da natureza do ataque, né? O ataque é de natureza espiritual e o ataque é também de natureza moral. Diz assim, ó. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Irmãos. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Irmãos, acho que hoje eu tô a mente está meio atrapalhada, né? Mas vamos lá. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4, versículo 2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, vou nem falar essa palavra, né, que é grego, não sei ler em grego. O termo grego usado aqui para consciência é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então eu destaquei aqui, irmãos, no meio da lição. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Então, meus irmãos, a hipocrisia, as mentiras, o engano,
são coisas totalmente contrárias, né, à moral cristã. E hoje em dia, infelizmente, o que nós mais vemos no mundo, né, é isso. É o mundo cada vez mais afundado na hipocrisia, na mentira, nos enganos, na inversão de valores. O mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal. Então, hoje em dia, nós vivemos uma degradação moral. É como foi dito aqui na lição, estão se normalizando o pecado, né? O pecado agora está se tornando normal. E quando um homem de Deus, um profeta, se levanta para pregar a verdade, ele rapidamente é atacado. Nós estamos vendo vários exemplos, né? Ultimamente temos aí as redes sociais, a internet, Pai do Senhor, irmãos. Então nós temos a internet, e pela internet os irmãos estão acompanhando vários casos. Quero lembrar só 2 casos aqui, irmãos, 2 casos. Quem se lembra do caso aí daquele jogador Maurício do vôlei, da seleção brasileira? Jogador Maurício. Os irmãos não lembram, não? Lembra não, irmã Raimunda? Maurício. É um jogador... Oi? Lembra, né? O Maurício do vôlei, irmãos, o que acontece? Só para relembrar os irmãos aqui. Inventaram um desenho aí, né? Criaram um desenho, o desenho do super-homem. O super-homem, o nome já diz, né? Super-homem, sempre foi homem. Mas aí criaram o super-homem homossexual. Aí o Maurício só fez um comentário nas redes sociais. Ele apenas comentou. Falou, olha só, aonde que nós iremos parar? Só fez isso, irmão, só comentou isso. Aonde nós iremos parar? Irmão, só bastou isso para censurarem, para cancelarem ele. Os patrocinadores que patrocinavam ele retiraram o patrocínio. Ele saiu, né, Jéssica, da seleção? Saiu da seleção brasileira, foi até demitido, não é isso? Retirado. Pois é, mandou tirar o jogador, senão ia retirar o patrocínio. Aí saiu da seleção brasileira, foi demitido do clube dele, apenas por expressar uma opinião. Aonde nós vamos parar? Então, irmãos, veja como os ataques estão, né? Como os ataques estão ferrenhos também. Ele apenas expressou uma opinião. Outra situação que os irmãos acompanharam também, né? Essa mais nova, foi a situação da Bruna Carla. Bruna Carla foi perguntada sobre algo ali, ela expressou a crença dela, ela expressou a fé dela e ela foi bombardeada. O que eu mais estranhei é o seguinte, aliás, nós não podemos nem estranhar, né? Porque isso tudo está profetizado. Mas o que acontece, irmãos? Quando são os ímpios bombardeando, ainda a gente entende, né? Agora o que está acontecendo? Os próprios que se dizem cristãos condenando ela também, bombardeando ela também, criticando ela, irmãos, e dizendo que o que ela disse está errado. Então, irmãos, muitas pessoas que se dizem cristãos estão indo contra a Bíblia, contra o que a palavra diz. Porque não foi o que a Bruna Carla disse, mas é o que a palavra diz, irmãos. Uma coisa é a gente ir contra o homem, outra coisa é a gente ir contra a palavra do Senhor, né? Então, irmãos, são esses ataques que estão acontecendo e o mundo está cada vez mais numa degradação moral. No finalzinho aqui diz, uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Isso é uma consciência cauterizada, quando se torna insensível de julgar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, irmãos. Consciência cauterizada é como se fosse ali uma consciência cicatrizada. Quando a gente se machuca, quando a gente sofre um corte, aquele corte ali na hora, né, fica doendo, fica ardendo o tempo todo, né, fica doendo. Eu lembro que uma vez eu era menino, eu cortei minha perna, irmãos, foi um corte profundo, saiu muito sangue e doeu muito. Fiquei vários meses com isso aqui doendo. Aí eu fiquei com medo da minha mãe descobrir, porque eu estava na rua brincando. Aí eu até fiquei escondendo dela. Quando ela descobriu, o negócio já estava quase cicatrizando, que eu fiquei escondendo da minha mãe. Mas o que acontece? Não fui no médico, não tomei injeção nem nada. Aí doía muito. Mas aí, irmãos, até hoje eu tenho. Tem uma cicatriz aqui enorme na perna, que foi desse corte. Mas depois que cicatrizou, aí eu não senti mais nada. Não sentia mais aquela dor. Por quê? Porque cicatrizou. Esse é o perigo na nossa consciência. Quando a nossa consciência, irmãos, está ainda nos alertando, nos acusando, isso não é certo, isso é errado, isso é pecado, irmãos, isso é uma bênção, quando a nossa consciência está alertando. Agora, quando a nossa consciência não se importa mais, aí está o perigo. Quando a nossa consciência pensa, não, isso aí não tem problema, isso aí não tem nada a ver, isso aí não é nada, isso aí todo mundo faz, isso é normal, esse que é o perigo. Isso é a consciência cauterizada. Não discerne mais o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então é também a inversão de valores. Olha só o que a palavra diz aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías
capítulo 5, versículo 20. Pedro, coloca aí, ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O mal chama bem, o bem chama de mal, as trevas fala que é luz, a luz fala que é trevas, né? Então o homem de Deus vai dizer que o homem de Deus ali está errado, que ele é um mentiroso, mas um falso profeta vai dizer, aquele ali é que está certo, que aquele não condena o meu pecado. Então é isso, irmãos, a inversão de valores. Agora, a questão da consciência cauterizada, o perigo da consciência cauterizada é que isso não acontece de uma vez. Isso não acontece da noite para o dia, não, irmãos. Nós não dormimos, né, com aquela consciência do pecado e já acordamos com a nossa consciência cauterizada, não. Isso vai acontecendo aos poucos, com pequenas concessões. A gente vai abrindo uma concessãozinha aqui, né? Depois, uma coisa que a gente considerava pecado, a gente já passa a não considerar mais. Aí uma concessãozinha aqui, outra concessão ali. Quando vê que não, ninguém se desvia, irmãos, quando sai da igreja. Na verdade, o desvio começa dentro da igreja. Sair é apenas uma consequência do desvio. Mas o desvio começa realmente dentro da igreja. Quando a pessoa sai é porque já perdeu todo o interesse, né? Então, muitos ainda se arrependem, retornam, voltam, igual o filho pródigo. Mas a palavra de Deus fala também, lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, que tem muitos que experimentaram a boa palavra de Deus, participaram do Espírito Santo, né? Foram iluminados pela palavra e recaíram, né? Recair é cair várias vezes. Aí cai uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E fala que muitos é impossível renovar para o arrependimento. E a única expectação agora, expectativa, é de fogo, de ardor de fogo que há de consumir os adversários. Então tem os que voltam, graças a Deus, né? Mas infelizmente tem aqueles irmãos que não voltam mais porque a consciência ficou cauterizada. Aqui nós vamos falar também sobre isso, né? Apostasia. Apostasia é abandonar a fé. Ao abandono da fé verdadeira. Então isso é um perigo, né? Os perigos dos últimos dias. E temos também aqui uma referência em 2 Coríntios 4, versículo 4. Coloca aí, Pedro. Porque aqui no resumo da revista, né, diz assim, ó, podemos classificar o ataque de Satanás a partir de 2 naturezas, a sobrenatural e a moral. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz assim, ó, nos quais o Deus com letra minúscula, né? O Deus com letra minúscula quem é, irmãos? Satanás. O Deus com letra minúscula é o diabo. Nosso Deus é escrito com letra maiúscula. Quando vê Deus com letra minúscula, é porque é o diabo. É igual ao espírito. Quando você vê o espírito com letra minúscula, é o espírito do homem, né? Ou espíritos enganadores. Aqui diz, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Deus desse século cegou o quê? O entendimento, né? É aquilo que nós sempre falamos. No mundo espiritual, nós não enxergamos com os olhos físicos. No mundo espiritual, nós enxergamos com a mente. Com o nosso entendimento, irmãos. O Deus desse século cegou o entendimento. Tem pessoas que são cegas fisicamente, mas enxergam espiritualmente, né? Outras pessoas enxergam fisicamente, mas são cegas espirituais. Existe essa questão também, né? Mas o nosso Senhor Jesus é o Deus que veio dar vistas aos cegos para a glória e para a honra do Senhor, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3. As esferas do ataque. Tópico 3, as esferas do ataque. Subtópico 1, a esfera religiosa. Então aqui, irmãos, nós vamos ter, se eu não me engano, deixa eu ver, 3 subtópicos ou só 2 subtópicos. Então, olha só, as esferas do ataque. Primeiro, subtópico 1, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há apostasia, né, irmãos? O que nós falamos aqui, na apostasia. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja.
Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Olha, certamente você conhece alguém assim. Alguém que abandonou a fé, alguém que abandonou a igreja e agora só fala mal, né, irmãos? Ah, saí da igreja por causa disso, todo pastor é assim, pastor é ladrão, e é isso e aquilo, o que eles falam, aquilo lá é mentira e não sei o quê. Aí começa a atacar, né? Porque além de abandonar, olha só, duas coisas fortes que falou aqui, ó. Porque além de abandonar a fé, né? Satanás ali trabalha para que a pessoa abandone a fé, a pessoa ainda começa a trabalhar para Satanás. Ou seja, deixa de trabalhar para Deus e começa a trabalhar para o inimigo. Começa ali, irmãos, tirar os créditos, né? Querer ali desacreditar a igreja, desacreditar o evangelho, desacreditar a Bíblia e espalhar também ensinos errados, né? Eu já dei o exemplo aqui para os irmãos, que certa vez eu estava consertando o meu carro, aí meu irmão convidou, né, um rapaz ali para ir para a igreja. Aí quando meu irmão convidou o rapaz para ir para a igreja, o rapaz falou assim, ó, eu não vou não, a igreja está cheia de coisas erradas, tem muita coisa errada dentro da igreja. Então, além de não querer, né, irmãos, ainda fica desqualificando a igreja, né? E isso é um desserviço para o reino de Deus, e nós sabemos que não é assim que acontece. Uma coisa que eu destaquei aqui, ó, não há dúvidas que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Então essa observação é forte, irmãos, porque olha só, tem muitos ataques que são fora da igreja, né? Ataques que vêm de fora. Mas tem ataques, aqui está dizendo que o ataque mais perigoso, os principais inimigos do evangelho, vêm de dentro. Os mais perigosos não vêm de fora. Porque o ímpio atacar a igreja é até compreensível, né? Eles não crê. Agora, irmãos, o mais perigoso é quando o ataque, quando a sutileza vem de dentro. Porque são pessoas que muitas vezes, irmãos, dizem conhecer a palavra, conhecem a palavra, mas começam a distorcer a palavra. E a pessoa vai começar a ensinar a palavra errada. Eu estava falando aqui de internet, de redes sociais, e isso é muito importante, porque nas redes sociais, irmãos, tem pessoas que são influenciadoras, né? Tem esse nome agora que está na moda, influenciadores, e realmente eles são influenciadores. Então tem pessoas que outrora estavam louvando a Deus e que tem milhares de seguidores. 2 milhões de seguidores, 15 milhões, 30 milhões de seguidores, olha quantas pessoas, né? Mas aí tem pessoas que saíram da igreja, deixaram de adorar a Deus e agora estão desviados, ensinando o erro. E essas pessoas que são seguidores dele, né? Admira, muitas vezes torna até a pessoa como ídolo, né? Então essas pessoas vão acreditar, essas pessoas vão ser influenciadas, porque o que é liderança? Liderança é poder de influência. E essas pessoas, elas exercem uma certa liderança sobre os nossos jovens e sobre as nossas crianças. Então essas pessoas que defendem essas práticas erradas estão espalhando o ensino errado, o ensino de Satanás e o ensino do inimigo, né? Então vieram de dentro também. Dizem conhecer a palavra e na verdade conhecem, só que distorce, porque não adianta só conhecer, temos que pregar da maneira correta. Não é verdade, meus irmãos? Então, olha o perigo disso. Nós temos que ter muito cuidado com a internet nessas últimas horas. Essa questão de, eu não posso ver as coisas do meu filho. Pode ver sim, irmãos. Pode e deve. Pode e deve. Enquanto estiver de menor, debaixo do seu teto. Minha mãe é curiosa, meu pai é curioso, meu avô, minha avó, minha tia é curioso. Seja curioso mesmo, irmão. Porque essas redes sociais escondem tantos perigos. Você nunca sabe quem está do outro lado. Conversando com seu filho, conversando com a sua filha, seduzindo seu filho, seduzindo sua filha. Há um mês atrás, mais ou menos, eu ouvi, né, uma notícia de eu não lembro agora se foi uma moça ou se foi um rapaz, mas acho que foi uma moça. Foi uma moça que foi morta por um rapaz que conheceu na internet. Conheceu nas redes sociais. Então na internet tem pedófilo, do outro lado tem pedófilo, tem estupradores, tem pessoas que fazem tráficos de órgãos, tem pessoas que querem levar os nossos filhos para as trevas, para o caminho errado. Então não existe esse negócio. Quando ficar de maior, irmãos, e sair de casa e tudo aí, é outra conversa, né? Mas enquanto estiver aos nossos cuidados, nós temos o papel de ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar. Né, meus irmãos? Pode falar, pastor.
37 anos, levou uma menina de 14. Tá vendo, né, irmãos? Então isso é um perigo. O que uma menina de 14 anos entende da vida ainda, né? O que uma menina de 14 anos entende da vida? Então é um perigo e todos nós temos que estar atentos a tudo isso, né, irmãos? Então essa questão de influenciadores, temos que ter muito cuidado. Quem está influenciando os nossos filhos, não é verdade? Porque se a gente não ensinar, irmãos, o diabo vai ensinar. Se a gente não ensinar, o mundo ensina. E ele só ensina coisas erradas, né? Então olha só essa questão daqueles que saem de dentro. Olha só o que o apóstolo Pedro falou em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Coloca aí, Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. É segundo mesmo? Isso mesmo. Olha só, irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina, não sei o que é aquilo. Pedro, depois tu vai ter que arrumar outro fundo, porque ele está muito claro, não dá para... Repentina, não sei se é destruição, acho que é perdição, né? Acho que é perdição que está escrito ali. Perdição. Então olha só, irmãos, também houve entre o povo, olha, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, né? Falsos pastores, falsas pessoas que ensinam, no meio do povo, sai de dentro. Versículo 2, Pedro. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É o que mais está acontecendo, blasfemando o caminho da verdade. 3, Pedro, coloca o 3. E por avareza, por causa de dinheiro, né? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Aquilo que nós falamos, palavras bajuladoras, né? Bajulação, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Versículo 4, Pedro. Então, irmãos, a perdição dessas pessoas, né, já está decretada. Versículo 4, Pedro, pede não? Ah, não, só até o 3. É só até aí mesmo. Então, a perdição, né, já está decretada pela própria palavra do Senhor. Vamos lá continuar. Subtópico 2, a esfera social. Falamos da esfera religiosa, agora a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo casamento. Na expressão de Paulo proibindo casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Olha, irmãos. Famílias fracas, igrejas fracas. O que torna a igreja forte, né? Além de Deus, famílias fortes, né? Famílias estruturadas, famílias firmadas na rocha, irmãos. Eu creio que essa igreja aqui está tendo um crescimento, porque as famílias estão crescendo também. As famílias estão se unindo. É claro que às vezes, né, irmãos, a gente tem familiares, parentes nossos que ainda não estão ali firmes na rocha, mas a família, quando fala aqui, fala o núcleo familiar, né? O esposo, a esposa, os filhos, e aí sim, aos poucos vai alastrando para a família também, vai alcançando os nossos familiares, a nossa parentela. Então o que está dando força para essa igreja aqui, o que está fazendo essa igreja crescer, é as famílias se unindo, irmãos. É claro, como sempre dizemos, irmãos, nós não somos perfeitos, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos chatear, às vezes nós vamos ser chateados, às vezes nós vamos contrariar, às vezes nós vamos ser contrariados também, porque nós somos seres humanos. Mas qual a solução para isso tudo? O perdão. Solução para isso tudo é o perdão, né? Esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo, porque Deus, ele nos prova não somente quando tudo está bem. Deus, ele nos prova no momento da afronta, no momento da decepção. É aí que Deus vai provar também a nossa fé. Porque no momento da festa é muito fácil estar junto, mas no momento do confronto, aí é que nós vamos ser realmente provados. Hoje minha esposa mesmo falou isso, falou:
William, Deus ele nos prova em várias situações para saber como nós estamos, para nos mostrar, né? Porque saber ele sabe de todas as coisas, para nos mostrar como que nós estamos e no que nós temos que ser trabalhados ainda, né? E aí nós temos que reconhecer, pedir perdão para Deus e procurar realmente cada vez mais, né, irmãos, evoluir na presença do Senhor. Então vamos lá, igrejas fracas, famílias fracas e igrejas fracas. O diabo ele sabe que se ele atingir a família, indiretamente ele vai estar atingindo a igreja também, né? Irmãos, uma coisa muito importante. Este ano é o ano de eleição. E aqui, irmãos, não estou fazendo propaganda para político A e nem para político B, né? Porque local de sala de aula não é local de fazer propaganda. Mas aqui é local de ensinar a verdade. Local de ensinar a palavra. Se os irmãos observarem bem, isso está muito claro. Isso está muito claro, irmãos. Um lado está defendendo a família, a pátria, Deus, e o outro lado está defendendo ideologias. Está muito claro, só não vê quem não quer. Está defendendo ideologias, defesa do aborto, defesa de ideologias contrárias à palavra, né? Ideologia de gênero, ideologias de gênero, defesa até mesmo de bandidos. Vamos facilitar, temos que soltar os bandidos, vamos afrouxar mais as leis, vamos caçar aqueles que estão se levantando, vamos dizer que isso aí é fake news, vamos dizer o que eles estão falando é ataque à democracia, né? Então, irmãos, isso está muito claro. E eu vou dizer, irmãos, eu me surpreendo quando eu vejo um cristão apoiando o lado que defende essas coisas, que defende essas ideologias. A questão do aborto, irmãos, é uma questão muito delicada, é uma questão polêmica e não é uma questão fácil de chegar aqui e falar, é só isso e pronto. Não. Aqui nós não vamos ter tempo, né? Eu espero que chegue uma aula que a gente possa falar muito sobre o aborto, irmãos. Mas o aborto, se a gente aprofundar mesmo, aprofundar, nós vamos ver que a Bíblia, irmãos, ela não apoia, né? Não apoia o aborto por várias e várias razões. Porque se a gente for observar bem, sempre vai ter ali uma saída que não seja assassinar outra vida, né? Se a gente olhar bem, tem soluções, né? Claro que cada caso é estudado, cada caso é debatido e não temos que condenar, né? Execrar a pessoa, não. Nós temos que entender a situação que a pessoa está passando. Cada caso é um caso, a situação que cada um está passando, né? Não estamos aqui para condenar ninguém. Apenas para condenar uma prática que não somos nós, mas é a própria Bíblia. Mas isso tem que ser bem detalhado, bem estudado, bem, né, para não ficar nenhuma confusão. Muitas questões, irmãos, que não são fáceis. Aborto, suicídio, pena de morte, essas coisas não é fácil não é só chegar assim, falar e assim acabou. Não, tem que ser bem esmiuçado, para não ficar nenhum tipo de dúvida, né? Mas existe, irmãos, está bem claro isso. Um lado defendendo valores cristãos e outro lado defendendo só ser ruins. Isso está bem claro. Amém? E graças a Deus eu não citei nome de ninguém aqui. Apenas citei as ideologias, né, que estão propostas aí. Então, quando chegar a votação, vamos ter bastante consciência, orar a Deus, pedir discernimento para o Espírito Santo, né, irmãos, para que a gente possa fazer a melhor escolha, porque o voto é uma escolha e todos nós temos direito de escolha. Não podemos querer matar ninguém, condenar ninguém, né, virar inimigo de ninguém por causa da escolha. Cada um pode fazer as suas escolhas. Vamos lá. Tópico 4 para encerrarmos. Deixa eu só resumir esse tópico, né, que nós terminamos. Resumir o tópico 3, que diz assim, ó: podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa e a social, como falamos aqui. Agora, tópico 4 para encerrarmos, a igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Olha, irmãos, aqui está dizendo que o diabo leva
vantagem sobre o cristão quando o cristão não demonstra perícia no manuseio da palavra de Deus. E manusear não é só saber pegar, né, irmãos? Manusear é a gente ler, é a gente entender, é a gente estudar, é a gente saber usar a palavra de Deus, irmãos, na nossa mente. Não nas nossas mãos, né? Não é só pegar aqui, eu sei achar os livros tudo rapidinho. É importante saber, né? É importante saber, é bom, mas não é só esse tipo de manuseio. O manuseio que a palavra se refere, irmãos, é manusear na nossa mente. Quando o diabo falar, é assim, aí você fala, não, a palavra de Deus diz que não é assim. É igual Jesus, né? Assim está escrito, o diabo falava, está escrito isso, mas Jesus, mas também está escrito. Jesus manuseando aonde? Na mente, né? Eu creio que Jesus não estava ali com os pergaminhos, com o rolo da Bíblia na hora, a palavra estava onde? Na mente dele. Já pensou, irmão, chegar uma perseguição tão forte, tão forte, tão forte, que todas as Bíblias sejam destruídas? E aí, se a gente não tiver ela na nossa mente? Aí já era, né? Aí já era. É o texto e o contexto, né? O que vem antes e o que vem depois. Então, meus irmãos, aqui falou de oração e palavra, né? Nós falamos da palavra, vamos falar da oração. Agora, uma coisa que a gente sempre traz para o ensino, né? É importante para os irmãos memorizarem bem. Aí, certa vez, perguntaram para um evangelista, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí o evangelista perguntou de volta, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? É as duas, né, irmãos? Sem uma das asas ele não vai voar, não é verdade? Então, oração e palavra, irmãos. As duas coisas são importantes, imprescindíveis para as nossas vidas, né? A oração acompanhada da palavra, a palavra acompanhada da oração. Tudo isso é muito importante sobre as nossas vidas. Irmãos, hoje eu identifiquei, viu? Os irmãos, hoje eu identifiquei, assim, hoje começando o trimestre, eu identifiquei alguns impedimentos. O evangelista Roberto até sabe do que eu estou falando. Identifiquei alguns impedimentos, identifiquei algumas situações assim criadas, né, para atrapalhar esse estudo de hoje. Então foi batalha. Foi batalha, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória, né? E aí a gente tem que lutar, perseverar, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória. Então, subtópico 2, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas, olha só, irmãos, as reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. É isso mesmo, irmãos? Isso é verdade? É verdade, irmã Raimundo? A senhora cuida da... É verdade, missionário Neide? É verdade, irmã? Então, irmãos, aqui ainda nós entendemos, né, que a maioria dos irmãos trabalham, né, e não pode vir. Nós entendemos, né? A maioria dos irmãos trabalham e não podem vir. Aqui está falando, né, de igrejas grandes que possuem milhares e milhares de membros, em que a maioria, né, em que muitos podem vir, mas realmente as igrejas, os cultos menos frequentados são os cultos de orações e o culto de ensino também. Aqui está falando que são importantíssimos nas nossas vidas, né? São primordiais, nós não podemos abrir mão de nada disso. Mas os menos frequentados, culto de oração e culto de doutrina, estudo bíblico, escola bíblica dominical. Mas graças a Deus, essa igreja aqui, irmãos, cada vez mais, né, os irmãos estão se empenhando, os irmãos estão frequentando, e é por isso que nós estamos pedindo aperfeiçoamento para Deus, para que fique cada vez melhor, mais agradável, mas sem se desviar do foco, né, da verdade. Então nós estamos pedindo aperfeiçoamento também para as nossas vidas. E irmãos, e aí eu peço que os irmãos orem pela minha vida, viu, irmãos? É como eu digo, o diabo ele vai atacar quem? É quem vai ensinar lá, né? Ele ataca todos nós, mas quem vai ensinar, o diabo ele faz de tudo ali para nos tirar do foco, né? E nós temos também, né, irmãos, nossas limitações, por isso nós precisamos de bastante oração dos irmãos também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu li tudo? Esqueci, né, de ler tudo? Falta só um pedacinho, né? Deixa eu ver aqui. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar? Portanto, persevere na oração. Não, isso aqui não é uma pergunta não, né, irmãos? Deixa eu ler de novo. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Então, irmãos, alguém já disse que o círculo de orações, né, o que as irmãs fazem aqui na terça e na quinta-feira, né, os irmãos que podem vir também,
O que os irmãos fazem aqui na terça e na quinta é o quê? É um círculo de oração também, né? Não deixa de ser um círculo de oração. Então, o círculo de oração surgiu quando a igreja como um todo parou de orar. Então, quando a igreja, no geral, parou de orar, aí surgiram os grupos de oração. Os grupos de oração não se conformaram. Eles pensaram, não pode ser assim. A igreja não pode parar de orar. Se eles não querem orar, nós vamos orar. Então, irmãos, parabéns, viu? Deus abençoe grandemente os irmãos que Deus tem abençoado aí, levantado nos ciclos de orações também. Vocês são muito importantes para Deus, né? E os irmãos que trabalham, eu também trabalho, nós entendemos. Mas os irmãos que Deus tem levantado, isso é muito importante para o Senhor. É igual nós estamos querendo fazer também, irmãos. Nós estamos querendo fazer, né? Voltar a fazer o culto nos lares e graças a Deus, como eu disse, nós já conseguimos até o recurso. Como eu falei, essa caixa aqui, irmãos, ela é mesa de som, ela é potência, amplificador, né? E já é alto-falante. Então já tem tudo, não precisa levar um monte de coisa. Eu estava precisando comprar várias coisas, aí Deus mostrou tudo junto num só objeto. Então foi uma benção, irmãos, né? Uma benção, dá para levar tranquilo. Já temos a outra caixa também. Temos tudo, irmãos, só não temos desculpa. Nós temos de tudo, só não temos desculpa mais para fazer o culto, né? Então vamos organizar direitinho, né? E em nome de Jesus vamos fazer o culto nos lares, porque a igreja também, irmãos, a igreja, né, no Novo Testamento também começou nos lares. Antes de construir templos, antes de surgir igreja em outros lugares, ela começou nos lares também. Começou ali sendo formada em grupinhos, em visitas, em lares, e aí foi se formando as grandes igrejas também, né? Quem não se lembra de Paulo na casa de quem? Do carcereiro. Aonde? Na casa, né? Estão surgindo nas casas, irmãos. A Bíblia fala que Jesus também, ele ensinava, Jesus e os discípulos, ensinava nos templos e nas casas. Então tudo é importante para o Senhor, e em nome de Jesus vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas. Então eu fiz uma observação aqui, ó, para ser assim, irmãos, para ser segundo o coração de Deus, né? Porque nosso ministério tem como esse nome aqui, ó, Ministério segundo o coração de Deus. Eu pedi esse nome para Deus, né? Pedi, orei, aí Deus deu esse nome. Aí muitas vezes o diabo ele quer nos acusar, às vezes o diabo quer ficar colocando acusação na nossa mente. Aí eu pensei assim, Senhor, mas não tá soando meio soberbo, não tá soando meio, né, orgulho, dizer que nós somos um ministério segundo o coração de Deus, mas é o diabo querendo colocar na nossa mente, né, irmãos? Mas sempre eu tive no meu coração, desde que eu comecei a orar. Este ministério é o ministério segundo o coração de Deus, não significa que nós somos perfeitos, fazemos tudo certinho, não. Significa que nós queremos ser segundo o coração de Deus. Essa tem que ser a vontade de todo cristão, né? Senhor, me faça segundo o seu coração. Davi era um homem falho, era um homem que errava, era um homem que pecava, era um homem que até adulterou e assassinou, né, indiretamente ele Urias. Mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia os seus pecados. É claro que muitas vezes Deus tinha que mandar o profeta, mas ele reconhecia os seus erros, reconhecia os seus pecados, irmãos, e se arrependia verdadeiramente. Então, ser segundo o coração de Deus é isso: reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, nossas limitações, irmãos, pedir perdão para Deus, né? Isso é ser segundo o coração de Deus. Não é ser perfeito, bonzão, não é isso, né? Mas é ser segundo o coração de Deus na questão do arrependimento. Então vamos lá para a conclusão, irmãos. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Então nós temos que ter a consciência desse ataque, porque se a gente não tiver a consciência desse ataque, aí nós não vamos nos defender, né? Ah, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo normal, é normal assim mesmo. Ah, o mundo jaz no maligno, isso aí é normal. Não, irmãos, não podemos nos conformar, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então não é porque o mundo jaz no maligno é que nós temos que nos conformar com isso, não. Nós temos que pregar, nós temos que lutar, nós temos que orar, combater a mentira do Satanás com a verdade de Deus. Amém, meus irmãos? Então essa foi a lição, né? Lição desse